leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, estudante! Boa noite, pessoal. Bem-vindos, alunos, novamente. Para quem estava na aula anterior, vão estar com vocês aqui novamente. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Sou o professor Renan, estarei com vocês nessa disciplina e em outras também, provavelmente. Então, agora nós estamos iniciando a nossa segunda disciplina dessa noite, a disciplina de Materiais e Tecnologia da Construção. Logo mais eu vou chamar o professor aqui para iniciar a aula. Antes, só para lembrar quem não estava na aula anterior, então, nossa primeira semana de aula. Nosso módulo vai funcionar como já de costume, vocês terão 9 semanas de aulas, e vocês já têm no estúdio as aulas conceituais. Os vídeos explicativos da atividade estão lá na sala do café para vocês também. E atividade 1 e atividade mapa já inicia com a disciplina no primeiro dia do módulo. Então, já está disponível lá para vocês. Assistam certinho o vídeo explicativo da atividade mapa para que vocês consigam realizar. Lembrando também que mais para frente, lá pela quinta semana ou sexta semana de aula, dependendo da demanda, nós vamos agendar o Let's Talk, tá bom? Então, nós teremos aquela live Tira Dúvidas, onde a gente vai falar sobre a atividade mapa para facilitar também o entendimento de todos. Tô vendo que tem algumas mensagens aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Uhum. Certo. Pessoal, se vocês tiveram um problema com o link na primeira aula e foi a aula de ateliê de arquitetura média complexidade comigo, pode mandar mensagem no Fale com o Mediador que depois eu vejo o que aconteceu. Mas a aula funcionou normalmente, tá? Agora, se foi de outra disciplina, mande mensagem para o mediador da disciplina que ele vai tentar resolver para vocês, tá bom? Então, encerrando os recados aqui de hoje, eu queria apresentar a vocês o professor Tiago, que já está aqui. Professor, boa noite, seja bem-vindo. O professor Thiago vai ministrar as aulas para vocês, então. Peço que o professor se apresente, então. Fique à vontade, professor. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigado, professor Renan. Obrigado, pessoal. Está aí acompanhando o começo, primeira semana do retorno das aulas, é isso aí. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui, junto com o slide da aula, né? Eu fiz uma breve descrição ali, e eu já vou compartilhar aqui, a gente já começa a conversar. Professor, então, desejo uma excelente aula. Valeu, Renan. Obrigado para você Por também. nada. Bom, pessoal, como o professor aqui, Renan, colocou, eu sou o Thiago Pagliari, vou ser o professor de vocês nessa disciplina, Materiais e Tecnologia das Construções. Vamos conversar bastante nessa disciplina, falar bastante sobre algumas questões de materiais e principalmente sobre técnicas, né? Sobre tecnologia das construções. Eu só peço para que vocês me avisem aí caso a apresentação não estiver funcionando, o meu áudio estiver picotando, qualquer coisa nesse sentido, vocês vão me avisando, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui sou eu. Então, eu sou o Thiago Pagliari, tá? Eu sou arquiteto e urbanista. Me formei pela UEL em 2013,
tá? Tive uma graduação bastante conturbada, mas consegui terminar, né? Logo após que eu terminei minha graduação, eu entrei na especialização, né, que seria a pós-graduação lato sensu, especializando diretamente em projeto arquitetônico e tecnologia do ambiente construído, tá? Isso foi logo 2013, 2014. Eu esqueci de mencionar algumas coisas ali, mas eu vou falando para vocês. Tá. Sueli, obrigado por se avisar. Eu vou tentar falar um pouquinho devagar. A minha internet está um pouco instável, assim, então eu vou tentar falar um pouquinho. Se tiver algum momento que eu estiver falando alguma coisa que vocês tenham a necessidade ali de falar, vocês me avisam, tá? Que eu volto, repito, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Eu entrei, então, na especialização, isso lá em 2014, me formei em especialização. Nessa época, eu já comecei a trabalhar como professor de cursos técnicos, principalmente de edificação e design de interiores, tá? Então, desde 2014. Em 2016, eu entrei, então, no programa da Unopar, né? Como professor da graduação, certo? E trabalhei de 2016 a 2022 lá, certo? E trabalhei em outras instituições de ensino aqui na cidade de Londrina também, tá? No ano passado, 2024, eu ingressei no programa de mestrado também da UEL, né? É o programa de pós-graduação em conjunto ao UEM e ao UEL. Então, eu viajei bastante, principalmente ano passado, eu viajei bastante para Maringá para fazer as disciplinas, né? Estou agora prestes a me qualificar, ou seja, passar a banca prévia, né? Boa noite, Gilson, tudo bem? Da minha pesquisa, e a minha pesquisa é específica na área de tecnologia, tá? Então, nós temos um grupo de pesquisa que trabalha com madeira e bambu, tá? Então, a gente está aqui elaborando e pesquisando sistemas estruturais que trabalham com a madeira pinus e o bambu, tá? Também sou professor de matemática e física, de ensino fundamental e médio, tá? Dei aula para algumas instituições particulares, aula de reforço, tá? Gosto bastante de matemática e física, eu sou um pouco fora da curva, talvez. E isso aí. Também fui presidente do IAB, fui presidente do IAB do Núcleo Londrina durante um tempo, tá? De uma gestão curta, eu tive que me afastar por questões de saúde da família. Ela é muito bacana. Uma hora que eu tiver a oportunidade, Carla, eu apresento um pouquinho da pesquisa para vocês. Eu acho que tem uma aula que vai caber certinho. Eu vou trazer para vocês o que a gente está fazendo lá, tá? Também, depois de 2022, eu fiquei sem um emprego regular, comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Então, conheci muita cidade de Londrina aqui, muito mesmo. Uma experiência muito rica. E também fui membro fundador da cooperativa dos motoristas aqui da cidade, tá? Uma das coisas que eu faço questão de ressaltar não só a questão do engajamento profissional, mas o engajamento político frente à profissão, tá? Importante, certo? Também sou pai do Rodrigo, meu filho tem 5 anos. A gente coloca aqui, quando a gente é pai e mãe, praticamente é uma profissão que dura a vida toda, né? E é isso aí, tá bom? Vamos lá, eu vou tentar controlar o tempo aqui, falar um pouco devagar, a gente vai trabalhar alguns conceitos, algumas ideias, que a gente vai falar hoje, a aula específica sobre a unidade 1 do material didático de vocês, que vai tratar de normas e propriedades dos materiais, tá bom? Entra um pouquinho dentro da área que eu gosto bastante, especificamente, de material de construção, que é a parte das propriedades dos materiais. Isso é muito importante, tá? E eu coloco isso como uma das disciplinas fundamentais, pessoal, porque não basta a gente fazer 2 linhas e dizer que aquilo é uma parede. Não? Então, a gente precisa entender o que a gente está construindo, o que a gente está propondo para ser construído. Papel, a gente aceita tudo, computador aceita tudo. Então, a gente precisa muito bem entender a materialidade daquilo que a gente está projetando. E entender materiais é o primeiro passo, né? Depois a gente entende propriedades, características, usos, né? Aplicações e por aí vai. Mas a gente tem que começar por algum lugar.
Só para eu saber, assim, para ter certeza, qual que é o semestre, mais ou menos, que vocês estão matriculados, né? Não sei se dá para falar em semestre, se dá para falar em ano, alguma coisa aproximada, assim. Quarto semestre está ao final do segundo ano, perfeito. Terceiro, segundo ano, beleza. A Rafaela está no quarto ano, legal. Quarto semestre, metade do segundo, perfeito. Pessoal, então, a média, pessoal, aí, na média, tá na metade do segundo ano. Legal. Inclusive, a mesma disponibilidade de turma que eu tenho, não disponibilidade de turma, vamos falar direito. É a mesma turma que eu ministrei o estágio docência dentro do mestrado, né, o segundo ano dos alunos da UELC. Então, assim, dá para a gente... Eu vou tentar falar de uma maneira que fique mais prático para vocês entenderem. Acho que a Rafaela, a Taluana também... Não, a Taluana do quarto semestre. Quem tiver mais avançado aí, talvez seja um pouquinho repetitivo, mas vamos tentar trabalhar de uma maneira um pouco mais conceitual, pelo menos na aula de hoje. Tá bom? Então, quais são, então, as metas da nossa aula hoje, tá? Primeiro, conhecer os agregados, miúdos e graúdos e os aglomerantes, tá? Que são os materiais básicos aí para a gente poder trabalhar, principalmente com concreto, um material mais bem... As técnicas convencionais de construção, né? Aqui do nosso país, né? Entender, então, as fórmulas que determinam as propriedades dos agregados. Prometo para vocês que eu vou passar de maneira bem breve, só para vocês entenderem como é que funcionam essas fórmulas para a gente chegar nos resultados, né? Eu acho importante. Uma das coisas interessantes que eu gosto bastante da física e da matemática, se é entender aquela fórmula, não só decorar a fórmula, né? Não, perfeito, Mariana, não tem problema. O que você tiver de dificuldade, é assim como para todos, tá? Se tiver alguma coisa que eu falar aqui, algum jargão, alguma coisa específica de construção que vocês não estiverem entendendo, né? Vocês não tiverem, perdão, gente. Vocês não entenderem, pode levantar a mão, pode anotar no chat aí, eu vou tentando ler. Até algumas perguntas um pouco mais elaboradas a gente vai deixar para o final da aula, tá bom? O professor Renan vai ajudar a gente nesse momento, tá? Mas se tiver alguma dúvida mais direta ali, mais simples de ser respondida, vocês podem falar no chat, eu estou conseguindo acompanhar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, estudar as normativas, e aqui eu vou colocar um parênteses, porque a gente não precisa estudar normativa, porque a gente não tem uma norma específica para um determinado agregado, para um determinado elemento, tá? A gente tem algumas normativas que elas vão variar do material que a gente está trabalhando. Eu vou falar disso de maneira um pouco mais superficial com vocês, tá bom? Mas pelo menos para vocês saberem de onde essas informações estão vindo, tá? A gente não usa a fonte, as fontes nossas não são as vozes da nossa cabeça, tá? Elas vêm de algum lugar e geralmente quando se trata de construção, se trata de um produto comercializável que entra no direito do consumidor, tá? Então isso precisa estar normativamente lastreado, ok? A gente vai tentar fazer um paralelo aqui de associação de materiais e as respectivas aplicações no setor da construção do material que a gente vai trabalhar aqui com vocês, e a gente fazer a diferenciação dos conceitos e definições do que eu vou apresentar para vocês. Ok, por enquanto? Bem, podemos seguir? Bora? Vamos lá. Aqui eu começo introduzindo a disciplina com uma pergunta, né? Que pergunta é essa? Quantos materiais diferentes são utilizados em uma obra? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente costuma olhar uma parede e esquece a quantidade de coisa que tem ali dentro, né? Às vezes a gente olha para um piso cerâmico, por exemplo, e não realiza, né, a quantidade de processos e materiais básicos, materiais bases que vão dar produção e toda a cadeia produtiva para aquele elemento chegar na obra, a gente especificar, colocar lá, né? Então, uma coisa para vocês refletirem aqui, começarem a pensar bastante, tá? Comece a pensar em etapas de uma construção. Eu não sei se todos já
acompanharam, já viram, já ficaram sabendo. Muito difícil alguém que não vivenciou algum momento de obra, que nem que seja uma reforma de algum espaço dentro da casa do pai, da mãe, do avô, avó, né? Então, é interessante vocês começarem a refletir isso como etapa, né, com os processos da construção, certo? E, dentro disso, pensem aí vocês, conforme a gente for conversando aqui na aula, sobre uma lista de quais são os materiais mais comuns que a gente usa, né? E aí, eu pergunto para vocês, vocês podem responder para mim, tá? A qualidade do material, ele vai influenciar no resultado final de uma construção? Né? Com certeza vai, né? Com certeza vai. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente mensura essa qualidade? É pelo valor? Né? Nem sempre é pelo valor, né? Exato, tá? A gente mensura essa qualidade por normativas, tá? Então, são normativas técnicas de produção de elementos que não são completamente industrializados, né? Mas a gente tem normativas de produção de materiais, né? A gente tem normativas de processos de produção, né? O valor acaba sendo, Jéssica, um reflexo, tá? Da qualidade. Não uma medida de... um meio de medir, tá? É um reflexo. E muitas vezes não é real, tá? Porque a gente entra em questões de mercado, tendências, e aí vai entrar uma seara que eu não quero discutir com vocês agora, não vale a pena, tá? Mas é importante pensar nisso, tá? Pensem bastante a respeito disso, que é algo que o arquiteto ele tem esse papel de questionar, né? Eu vou especificar um material que atenda àquilo que eu preciso, e não se eu vou ganhar um valor em cima, se o fornecedor é meu amigo. Não é esse o ponto, tá? Vamos lá. Então, a gente dividiu aqui essa aula, né, em três momentos, tá? A gente vai tentar trabalhar aqui em três materiais, que são os materiais básicos para a gente construir o famoso concreto, tá? E as argamassas, tá bom? E aí, no final da aula, eu vou diferenciar o concreto da argamassa para vocês, que a gente vai ter uma aula específica só para falar de concreto, tá? Então, esse nosso bonitão, né, ele é dividido em três, em dois processos. Eu tenho os aglomerantes, eu tenho os agregados e eu tenho os aglomerantes, tá bom? E eu vou começar a falar com vocês sobre os agregados, tá bom? Então, o que são esses famosos agregados? Então, são os materiais granulares, né? Inertes, aqueles que não apresentam reações químicas, né? E ele não tem uma forma definida, tá? Mas a brita tem. Não, cada brita é de um tamanho diferente, de uma forma diferente, ele não tem uma forma definida. A mesma coisa vai partir para areia, por exemplo, né? Sílica. Então, assim, cada grão de areia é um grão único, né? Então, os agregados eles são usados aonde? Principalmente na produção de concreto e argamassas, tá? Essa é a função principal dos agregados, tá? E a gente faz uma breve classificação desses agregados, tá? Primeiro são os naturais, tá? Que são esses agregados naturais? Areia e cascalho, tá? Essa primeira imagem aqui em cima, vocês conseguem ver a ponteira do meu mouse, gente? Professor, não está aparecendo, não. A ponteira não? Então eu vou ver se eu Bom, consigo. responderam aqui que sim. Então é eu que não estou vendo. É. Não, beleza, eu vou deixar o laser apontado aqui, eu acho que facilita, né? Apareceu, falaram que apareceu. Perfeito, legal. O laser aparece. Tá.
Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui o cascalho, tá? Obrigado, professor Renan. E a areia, que são naturais, tá? A gente obtém ele diretamente de extração da natureza, tá? A gente tem os industriais, tá? Industriais são esses dois aqui, a escória, tá? Que é esse aqui, e a argila expandida, tá? A escória, ela é resultado de resíduo de produção de ferro, tá? Então, a gente pode reaproveitar, reutilizar essa escória que é gerada como agregado, tá bom? Aqui entra numa seara bem levinha também, sobre sustentabilidade e reaproveitamento de materiais, tá? Então, a gente usa isso como agregado, certo? E a argila expandida, que também pode ser utilizada na produção de concreto, de revestimento. Muita gente usa, eu, inclusive, fiz aqui na minha casa, um jardinzinho com argila expandida, enfim, são vários usos, tá? Então, é um processo industrial para produzir ela assim, a gente não tira assim da natureza, tá? E aí a gente tem os artificiais, tá? Que são a brita e o pedrisco, tá certo? Por que é artificial? Porque aí eu estou pegando aquilo que é natural e estou manipulando para poder produzir, tá? Então, a brita nada mais é do que uma granulação menor do cascalho, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de propriedades dos materiais, tá bom? E eu deixei aqui uma lista. Para quem quiser acompanhar, tá? Eu fiz o roteiro basicamente dentro do que vocês têm de acesso aos livros didáticos, tá? Então, tá assim, bem na sequência. Algumas coisas eu inseri, outras eu mudei um pouquinho a ordem, mas foi muito pouca coisa. Então, eu vou tratar aqui de algumas discussões que são um pouco melhores e mais práticas do que a gente ficar só vendo o conteúdo do livro, tá bom? Então, primeiro eu preciso entender sobre massa específica, e a massa específica é dividida em duas, tá? Eu tenho a massa específica seca e eu tenho a massa específica saturada. Lembrando que massa específica seca, eu tenho ela em graus diferentes e a saturada eu tenho uma só, tá? Depois eu tenho o teor de umidade, que é aquele, eu meço o quanto o material está úmido. Eu tenho a porosidade, eu tenho os índices de vazio e compacidade, a granulometria, basicamente, ela vai ser específica para dois processos, né? O primeiro para separar a brita dos seus números, né? Então, cada brita de um tamanho específico tem um número, né? Que é a espessura ali do buraquinho da peneira pela qual ela passa, e cada tipo de brita vai ter um uso específico, tá bom? E isso acontece na areia também. Tá baixo? Só, Jonathan, tá baixo só para você? Vocês vão me falando aqui que eu tento deixar o microfone mais próximo, tá bom? Melhorou? Eu deixei o microfone mais próximo, tá melhor? Professor, daqui para mim Beleza. estava normal, tá? Beleza. Aí eu deixei o microfone mais próximo aqui, que aí a gente já facilita, tá bom? E aqui, ó, a gente entra em algumas normativas específicas, que é a DNR, tá? E as NBRs, tá? As NBRs vão ser específicas para o uso daquilo que seria aplicado. Então, por exemplo, a 16.972 vai tratar de concreto. Então, tudo que for elemento derivado de concreto vai entrar nessa norma, tá? Já a DNER, ela vai ser basicamente ali como as ISOs, que elas vão definir processos de controle de qualidade de produção e fabricação dos elementos, tá bom? Então, para ficar bem clara essa diferenciação para vocês. Não, fica tranquilo, Jonathan, a gente vai se acertando aqui, tá bom? Vamos lá, vamos para a parte que assusta um pouquinho, tá? Então, vamos entender alguns conceitos interessantes aqui para a gente poder adiantar a conversa, tá? Então, a massa específica, né? A gente tem essa questão de seca saturada, ela vai ter, basicamente, é para a gente medir a densidade, né? Então, não sei se vocês vão lembrar do ensino médio, mas a densidade, o que é? A relação entre massa e volume, tá?
E aí tem as questões do que é seco e do que é saturado. Então, no primeiro momento, a gente define, basicamente, estou falando bem superficialmente, duas diferenciações de seco, tá bom? Primeiro é o seco ao ar, certo? Ao natural, tá? Ela não possui uma umidade visível na superfície, mas ela pode ter umidade interna nos seus poros, dependendo do produto que a gente está trabalhando, tá? E a gente tem os materiais que são secos em estufa. Então, aí sim, o seco em estufa, ele é completamente, totalmente seco. Ele não tem qualquer umidade, tá bom? Então, tem para cada material uma temperatura específica e a gente vai controlando nesse sentido, tá bom? Depois a gente tem o quê? O teor de umidade. O que é o teor de umidade? É a quantidade de água presente dentro daquele material, tá? E ele vai ser uma porcentagem em relação ao peso seco daquele material, tá? E aí, uma outra palavra que talvez vocês aprenderam essa palavra no ensino médio. O cal, sim, a cal virgem Jéssica, cal virgem é seco, tá? Agora ela não é seca em estufa, porque o processo de produção dela é seco na produção dele em si, tá? A diferença a gente tem da cal virgem e a cal hidratada, eu vou tratar isso um pouquinho mais para frente, mas é basicamente essa a diferença, tá bom? Então, o que é o termo de saturação? A gente vai falar de saturação, tá? É quando a água, a umidade, ocupa todo os seus vazios, os seus poros. Então, ela está saturada, ou seja, ela não absorve mais água. Então, o seu peso não aumenta, tá bom? As suas dimensões não aumentam, tá? A sua densidade não aumenta, tá? E para determinados materiais é importante a gente fazer as densidades através da massa específica seca e saturada, tá? Então, para elementos estruturais de construções a seco e estruturas concretos já finalizados, a gente vai fazer a relação de seco, tá? Quando se trata de processos que vão precisar ali de umidade, a gente precisa fazer isso. A madeira já tem uma outra característica, a gente vai ter uma aula específica só para falar da danada da madeira, tá bom? Então, se vocês estão acompanhando o meu laser aqui, ó, basicamente, como é que funcionam para a gente medir essas densidades, tá bom? A gente vai pegar o peso dessa peça seca, né? E vai fazer a diferença com o peso da peça saturada, certo? Então, eu tenho o peso da massa da peça saturada, né? Mais pesada, mais seca, né? Mais úmida, mais pesada. E aí eu vou dividir sempre pelo peso dela seca. Eu vou dividir pelo peso dela cheio, né? Saturada. A diferença, na verdade, a gente vai dividir pela diferença desses dois valores, do peso dela saturado com o peso dela seco, tá bom? Aí a gente chega nesses índices, nessas massas específicas, tá certo? Isso vai acontecer basicamente com todos os processos, tá? A gente sempre vai fazer uma comparação entre esses dois, tá? Por isso que eu trouxe esse monte de fórmula aqui, mas para vocês entenderem que essas fórmulas, com exceção dessa aqui, tá? Porque a gente vai fazer com ela completamente encharcada, então a gente precisa fazer uma relação direta pelo local, pelo depósito onde ele está colocado, né? Pelo recipiente onde ele está colocado, certo? O restante é sempre isso. Então, quando eu trago resultados que precisam ser medidos em porcentagem, o resultado eu multiplico por 100, ele já me dá a porcentagem direto, tá bom? Belezinha por aqui? Vamos lá. Aqui é como a gente faz, então, a separação da granulometria dos agregados, tá? Então, vocês estão vendo o desenho aqui. Eu fiz questão de trazer esse desenho que os professores montaram no material didático, porque ele, assim, está completamente bem resumido. Tá? Então, eu vou pegar todo aquele cascalho que foi retirado, que foi triturado, e passar por uma série de peneiras, tá? Cada peneira tem um tamanho específico, então, os de tamanho maior vão ficando no nível e até chegar no pode brita, lá embaixo, tá? Belezinha? Vamos lá. E aí,
a gente começa a entrar em propriedades mecânicas, tá bom? E antes de eu falar com vocês aqui as propriedades mecânicas, eu vou falar rapidamente sobre conceitos de física e de construção civil de dois fenômenos mecânicos, tá? Primeiro, a compressão, tá? A compressão, como o nome mesmo diz, é aquela força de peso, de apertar, eu estou comprimindo, então eu estou apertando os elementos que estão naquele material. Então, essa é a compressão, tá certo? E aí a gente tem a tração, que é o fenômeno contrário da compressão, tá? Enquanto a compressão comprime, ou seja, espreme, a tração puxa, ela puxa, tá? E aí a gente precisa entender esses dois fenômenos, porque cada material vai ter um comportamento diferente, frente à compressão e frente à tração. Beleza? Vamos lá. Então, eu preciso fazer testes de resistência à compressão e à tração para asfaltos, que é o primeiro material que a gente vai tratar. Tem alguns testes específicos. A gente vai fazer o de esmagamento, tá? O de abrasão Los Angeles e a perda ao choque, tá? Porque, por incrível que pareça, conforme o pneu roda pelo asfalto, existe o choque, existe o atrito, tá? E é por isso que o asfalto ele vai esfarelando, vamos dizer assim, tá bom? O comportamento do material em si, e aqui embaixo uma lista das normas que vão seguir, tanto esses testes para o asfalto, quanto para o uso do asfalto em si. E o que é o asfalto? A gente falou de agregados, agora a gente vai falar de aglomerantes, tá? O asfalto é um tipo de aglomerante. Ele é proveniente de evaporação ou destinação de óleos diretos do petróleo cru, tá? Ele é impermeável, assim, mais ou menos, tá? O asfalto é utilizado também em permeabilização de lajes, não do mesmo jeito que é o asfalto feito para rua, tá, gente? Ele é um forte ligante, tá? Então ele tem essa capacidade de fazer a ligação muito forte, ele é altamente adesivo e ele é muito durável. Tá? O asfalto em si ele é durável, conforme o uso vai acontecendo, ele vai desgastando como qualquer outro elemento. Beleza? Então, eu coloquei duas imagens que a gente usa aqui do dia a dia do asfalto, provavelmente vocês já viram isso em algum lugar. Então, a produção do asfalto aqui de ruas, tá? Pelo mundão afora, certo? Vamos lá. Outro aglomerante interessante, o cal virgem, tá? O cal virgem, ele é proveniente de calcinação de rochas calcárias. Então, calcário, cal, tá? Ali, né? A gente tem a diferença, né? A cal virgem e a cal hidratada, tá? Características importantíssimas aqui da cal, certo? É sua plasticidade, é sua estabilidade e sua retenção de água, tá? Então, assim, para que a gente faça com que a água fique na produção do nosso concreto, da nossa argamassa, a gente usa a cal. Se eu quero ali uma plasticidade, uma facilidade de manuseio, eu também vou inserir a cal, tá bom? E ele tem a composição que vem da sua origem, né, do calcário, ele tem uma estabilidade legal, tá? Não é aquele tipo, eu vou fazer uma argamassa, uma parede de argamassa, eu coloco o cal ali, eu sei que ela vai ficar grudadinha na parede, sem ter muito trabalho, tá? Vamos lá. Outro aglomerante importante aqui para a gente ficar ligado, tá? É o gesso. Acredito que vocês já ouviram falar do gesso, mas eu acho que vocês viram falar do gesso desse gesso aqui, certo? Vocês não viram falar desse gesso aqui em cima, tá bom? E muito pelo contrário, o gesso também pode ser adicionado à argamassa diretamente e ao concreto, tá? Diferente do cal, o gesso ele é proveniente da calcinação de gipsita natural. Essa gipsita, ela tem uma maior resistência à compressão. Então, ó, de novo, prestem atenção. Ela tem resistência à compressão, tá? Eu posso apertar esse elemento que ele vai ter uma boa resistência, diferente da tração, que a resistência é muito baixa, tá? De novo, ele tem uma plasticidade muito boa, tá? Eu posso movimentar aplicar esse gesso, essa argamassa, com uma facilidade muito grande. Ele tem uma aderência muito boa, tá? E é importante pra caramba que o gesso é resistente ao fogo, tá bom? O gesso é resistente ao fogo. Muitas vezes a gente acha que quase nada é resistente ao fogo, mas
Inclusive, tem alguns tipos de madeira que são resistentes a fogo, tá? Eu vou trazer para vocês na aula de madeira. Desculpa, gente, eu vou falar às vezes mais de madeira do que normal, porque eu fico madeira o tempo inteiro, tá? Não dá para ver no vídeo, mas eu tô com um pouco de serragem aqui, que eu já estou na parte de experimentação. Então, vamos lá, tá? O gesso ele pode ser adicionado, então, como aglomerante dentro do meu processo de argamassa e concreto. Ele pode ser aplicado, por exemplo, como revestimento, tá? Em vez de eu aplicar uma argamassa ali, uma massa corrida, né? Que nada mais é uma argamassa, o gesso, tá? Principalmente porque essa resistência e pela plasticidade e aderência dele, tá bom? E aí, o gesso tem outra aplicação também, que a gente vai falar um pouquinho para frente, mas eu já trago aqui para vocês já ficarem cientes aqui. A gente tem as placas de gesso, muito utilizado em drywall, mas não só em drywall, tá? Drywall é o mais genérico, tem alguns outros sistemas que são utilizados, vocês vão ver isso na disciplina. E a gente tem 3 tipos de placas de gesso no mercado hoje, tá? A primeira é a placa branca, que ela não é branca, ela é beijinha, que é aquela placa que está todo mundo acostumado a ver, tá? Que é nada mais é do que uma placa de gesso com um papelão fazendo esse fechamento. Por isso que é acartonado, porque é um papel cartão que envolve o gesso, tá bom? A gente tem a placa de gesso verde, que é a placa de gesso RU, que é resistente à umidade. Então, para ambientes que são áreas molhadas, não pode pôr gesso na área molhada. Pode. Tem placa de isopor também, Jonathan. A gente vai trabalhar um pouquinho com esses materiais lá. Legal. Placa de isopor está sendo muito utilizada ultimamente, inclusive. Tá? Ela é resistente. Ela é resistente à umidade. Então, se eu vou fazer um banheiro, se eu vou fazer uma cozinha, se eu vou fazer uma área externa, eu posso colocar ali a placa de gesso RU com uma certa tranquilidade, tá? E a gente tem a placa rosa. A placa rosa, ela é resistente a fogo, e aí ela tem uma resistência a fogo muito boa, tá? É legal aqui colocar para vocês. Aqui em Londrina, alguns anos atrás, o Cine Teatro Ouro Verde, que é uma obra muito famosa, inclusive é uma obra do arquiteto Artigas, pegou fogo aqui na cidade de Londrina e tiveram que reformar. E foi feito todo o acabamento interno, foi feito em placa de gesso RU, tá? Vamos lá, gente. A gente chega na parte do cimento, e a gente vai falar aqui cimento Portland, tá? O que é esse cimento Portland? A diferença é que ele é feito através de uma pulverização de clinker, tá? Eu tenho na composição desse cimento silicatos cianuminatos de cálcio, tá bom? E quando esse elemento entra em contato com a água, ele endurece, certo? É o famoso cimentão, tá? Ele tem muita resistência à compressão, tá? Por isso que a gente utiliza, assim, uma certa facilidade pilares de concreto, porque o pilar é um elemento construtivo que está ali exposto à compressão, tá bom? Ele tem uma plasticidade muito grande, vocês estão vendo aqui uma foto que eu coloquei o pessoal fazendo concretagem de laje, então, conforme o traço que eu for trabalhar o concreto, eu posso deixar ele mais plástico ou não para aquilo que eu vou fazer. O pessoal estava falando de placas de gesso, né? Mas a gente tem placas de concreto, telhas de concreto, a gente tem elementos decorativos de concreto, basicamente vão trabalhar na mesma funcionalidade de produção, tá bom? E, como eu disse, ele pode ser incorporado a outros aglomerantes, tá? Então, eu posso colocar cal, posso colocar gesso, tem outros aditivos, concreto colorido, enfim. A gente vai falar de concretos específicos mais na próxima aula, tá bom? Vamos lá. E aí, eu vou passar rapidamente aqui sobre as propriedades físicas, mecânicas e químicas do concreto, tá bom? O concreto, ele tem como propriedade física interessante dele a densidade, tá? Ele é um material bastante denso. E para que eu garanta a densidade perfeita, eu preciso fazer esse processo de hidratação e processo de retração de água, que a gente chama na construção civil de cura de concreto, tá? Então, eu boto o concretinho bonitinho lá, ele vai secar durante um tempo, ele não vai ficar secando sozinho. Eu vou regar aquele concreto com água, vou manter uma umidade dele ali numa faixa em que ele faça a secagem de maneira correta, tá bom?
O cimento em si, ele tem uma finura específica e vai determinar basicamente da fabricação, tá? Precisa prestar bastante atenção numa patologia chamada exudação. Se o concreto for extremamente fino, tiver no traço errado, cria aquelas piscininhas de água sobre o concreto, tá? Aquilo ali é chamado de exudação, e aquilo é assim, é o pai de todas as patologias do concreto. Aquilo ali, o concreto descasca, o concreto fissura, aquilo vira uma anarquia, tá bom? Eu tenho um tempo de pega, o tempo de pega é aquele tempo que o concreto vai, que eu jogo o concreto na parede e ele vai ficar ali, tá bom? E como eu disse para vocês aqui, a exudação, que é um processo de heterogeneidade indesejável. Então, ó, é interessante a gente começar a pensar aqui que argamassas, concretos, eles precisam ser heterogêneos, eles precisam ser homogêneos, eles precisam estar muito bem misturados. Quando não está misturado direito, acontece a exudação, tá? Ele está muito fino, ele não está no traço correto, ele não foi misturado de maneira correta, vai exudar, tá? O que é exudação? É esse negócio aqui. A imagem tá ruim, gente, eu sei, mas olha, achar foto disso aqui tem um negócio meio complicadinho, porque fica muito ruim de enxergar. Então, isso aqui é um processo final. Aqui, vocês estão vendo que parece que o concreto virou... Sabe a cobertura de bolo? Você faz a cobertura de bolo que ela não ficou muito boa ali e tal, fica desse jeito. Tá? Você tira com a mão, assim, descasca, certo? Vamos lá. Propriedades químicas interessantes. Então, é a estabilidade, tá? O concreto, como qualquer outro material, ele expande e retrai, tá? A gente precisa prever sempre isso, tá? O calor de hidratação, ele vai passar por um processo quando a gente adiciona água, tá? Para ele endurecer, ele vai gerar energia, tá? Então, todo processo gera energia, é uma coisa muito legal, se quem tiver interesse de pesquisar, tudo gera energia, tá? E aí, ele tem resistência aos agentes agressivos, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente usa água e terra, às vezes terra a gente não usa porque quer, às vezes a gente usa sem querer, o pessoal deixa ali a terra no meio do negócio, mistura. O concreto, o cimento Portland, ele consegue resistir um pouco melhor que os outros materiais, tá? Então, ele tem uma alta resistência à compressão, e ele tem uma resistência à tração na flexão, tá bom? Flexão é quando eu tenho um elemento estrutural que ele tem que estar rígido aqui, ele faz uma fletida, tá bom? Ele gira, tá? Vamos lá. Vamos lá que tá acabando, gente. Argamassa, né? Então, o que é argamassa? Então, ela é uma mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, tá? Aqui. Isso. Então, o que é interessante da argamassa? E propriedade interessante, que a sua aderência, então ela, no traço correto, ela vai ali fazer, eu escrevi aderência 2 vezes, então, a retenção de água, então é importante que eu coloque a água na quantidade correta, que a água fique na argamassa, ela não fique brotando, tá? E a trabalhabilidade, então eu posso ali jogar a minha argamassa com uma certa tranquilidade, para poder fazer diversos elementos. Então, deixei 2 fotos aqui que são bastante emblemáticas do uso de argamassa. O primeiro para a gente fazer o assentamento de tijolos, que é o mais comum, tá? E o segundo aqui para fazer o acabamento, tá? O revestimento dessa parede de tijolos, tá certo? Vamos lá. Então, o que compõe uma argamassa? Tá? O cimento Portland, areia e água. Essa é a composição básica de uma argamassa. Eu posso adicionar outros elementos. Eu posso adicionar o cal, o gesso, ou eu posso colocar outros aditivos, tá? Inclusive, na linha de tecnologia de materiais para construção civil, os materiais aqui utilizados como aditivos e até como aglomerantes, é, assim, fantástico, é fantástico. Recomendo demais vocês a pesquisarem, tá? Então, eu preciso entender para que eu vou utilizar essa argamassa, porque eu preciso ter o traço. Tá, o que é o traço? É a composição ou a proporção de uso de cada elemento. Então, eu não posso fazer no olho. A gente está acostumado a ver os pedreiros Zé Meia Colher, quem nunca ouviu esse termo está ouvindo a primeira vez, fazer as coisas no olho. Ah, tantos balde, tantos... Calma, tem medida, né? E aí eu tenho a receita, exatamente, Camila, é a receita. Não dá para fazer receita no olho. Até dá, mas assim, a chance de errar é muito grande.
Se errar num bolo, beleza. Agora, se errar numa casa, danou, né? Então, vamos lá. Como é que eu uso a argamassa, então? Eu vou usar argamassa em assentamento de tijolos e blocos, eu vou utilizar ela no assentamento de pisos e revestimentos, eu vou utilizar ela no rejunte dos revestimentos, eu vou utilizar ela como contrapiso. Então, vocês viram numa imagem anterior o pessoal concretando uma laje, é um elemento estrutural, mas depois eu ainda tenho a outra aqui, tá? Exatamente, varia bastante, tá, Eliane? Bastante da região, mas é sempre assim, tá? E aí eu tenho o revestimento, diretamente com aquela imagem anterior que eu coloquei para vocês. E o revestimento com argamassa, ele é separado em 3 etapas, tá? Eu tenho o chapisco, o emboço e o reboco. E nós fomos criados, ouvimos e chamamos tudo de reboco. Mas no final das contas não é tudo que é reboco, tá bom? O reboco é a última camadinha ali, 2 milímetros só, para dar o acabamento final, tá? Antes disso tem o chapisco, o emboço e o reboco. Tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Beleza? Bom, eu acho que é isso sobre as propriedades dos materiais, as composições, uma aula um pouco mais assim, mas para falar um pouquinho de tudo, para deixar vocês a par de alguns critérios interessantes, tá? E aí eu vou deixar aqui alguns questionamentos para vocês fazerem, vocês complementarem. E aí, se vocês tiverem pergunta, acho que a gente tem um tempinho, né, Renan? Para Isso, quem responder tiver essas dúvidas, perguntas. Então, pode mandar assim, aqui no chat, pode levantar a mão que eu libero. é isso aí. Quais critérios são mais importantes para escolher o material? Vocês não precisam responder agora, vocês podem refletir e discutir entre vocês, e nas próximas aulas ou aqui a gente vai trocando ideia, tá? A gente precisa entender como é que as normas contribuem para a qualidade e segurança da obra, tá? Segurança é importante, às vezes a gente esquece, segurança é importante, tá? Essa aqui eu tenho certeza, a resposta é sim, tá? Mas assim, seria interessante vocês pensarem, compartilharem, se vocês já viram problemas de obra com materiais, né? E o que aconteceu, né? Então, Henrique, exatamente. Para cada uso eu tenho uma medida de água, uma proporção de água específica, tá? Então, se eu vou fazer contrapiso é uma coisa, se eu vou fazer um pilar é uma coisa, se uma laje é outra, uma viga é outra, uma viga pretendida é outra, um rejunte, cada um tem, tá? Vamos lá. Para a gente encerrar, então. Os materiais são a base da construção civil. Como eu disse para vocês no começo, a gente precisa entender o material que a gente vai usar para poder projetar. Ah, essa parede aqui é de tijolo, tá bom, o que tem? Não sei. Tem que saber, tá? É interessante vocês começarem a conhecer as propriedades e normas técnicas dos materiais. Tá? Não dá para ficar falando aqui de todas as normas técnicas. A gente tem norma técnica para tudo, tá? Vocês não têm ideia do trabalho que é. Vocês têm ideia? Isso aqui é um post-it, tá vendo? Um post-it, gente, tem umas 40 normas técnicas para produzir esse negócio, desde o adesivo até o papel, vocês não fazem ideia, tá? Então, fazer com que esse processo de vocês, de aprendizagem, seja de discussão prática, análise crítica o tempo inteiro. Então, vocês estão vendo alguma coisa, não sei se vocês estão fazendo estágio ou não, estão vendo alguma obra de curioso ou não, pare e pense, aquilo está sendo certo, não está sendo certo, o resultado é interessante, não é, e tudo mais. Tá bom? Valeu, gente. É isso aí. Dúvidas? Podem levantar. Estou à disposição. Nós temos 2 minutinhos ainda. Vamos lá, pessoal. Se alguém quiser ligar o microfone, me sinaliza aqui levantando a mão que eu libero para vocês participarem também. Senão nós finalizamos a aula de hoje. A Mariana levantou um ponto interessante. A relação custo-benefício a gente às vezes esquece, tá? O nome do cimento porta é por causa do processo de produção dele, tá? É só isso. Mas é cimento. A gente chama de cimento. Não vai ficar falando de cimento Portland o tempo inteiro. Tá? É cimento. Certo, então? Certinho, pessoal. Eu agradeço, Renan. Obrigado pelo suporte. Alunos, obrigado. Prazer a todos. Semana que vem a gente está aqui de novo. Tá bom? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Pessoal, até semana que vem. Professor também até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.